A diferença do Scrum Master Júnior para o Scrum Master Sênior. Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai deixando o seu like e se inscrevendo, já sabe desse nosso recado. Também, se estiver interessado em qualquer produto ou serviço da Agile School, agileschool.com.br, se conecte com a gente. Vamos lá. Pessoas, das diversas maneiras ou dos diversos conteúdos que eu poderia ter aqui apresentar para vocês sobre a evolução da carreira de um Scrum Master aqui, né? Como eu passo, né, de um Scrum Master Júnior para um Scrum Master Sênior, eu vou selecionar uma nuance aqui, né, um viés talvez aqui, a gente vai olhar para esse tema, para esse viés dentro desse vídeo, até porque senão eu teria que fazer horas e horas de conteúdo aqui para a gente falar sobre tudo que diferencia um Scrum Master Júnior de um Scrum Master Sênior, tá? Então vamos olhar somente sobre uma perspectiva. Possivelmente teremos novos vídeos com relação a esse tema na sequência. Então vamos lá então. Sobre qual aspecto eu quero trazer aqui para vocês, gente? A diferença do Scrum Master Júnior para o Scrum Master Sênior. Eu quero trazer sobre a óticas de regras e comportamentos. Então, o Scrum Master Júnior, ele geralmente está mais envolvido com o framework como sendo um processo de trabalho, cheio de regras a serem observadas. Então, ele não compreende muito bem a profundidade, até o significado dessas regras, mas ele segue as regras como estão estabelecidas. Isso é o Scrum Master Júnior. Agora, o Scrum Master Sênior, ele já tem uma compreensão, ele passa a ter uma compreensão de que não é regra por regra, não é somente uma regra que nós temos que seguir fria e dura, mas nós queremos gerar o quê? Comportamentos nas pessoas. As regras, elas vão existir para modelar comportamentos nos indivíduos. Então você, como Scrum Master Sênior, você passa a compreender que comportamentos são esses e você começa até a averiguar se aquelas regras, se aquelas práticas do dia a dia, do framework, estão realmente gerando aqueles comportamentos que você quer promover. Então vamos lá, vamos compreender quais são os comportamentos que um Scrum Master Sênior deve gerar e promover e assim tirar mais valor da implementação e do uso do framework Scrum. O primeiro comportamento, gente, que nós queremos promover aqui, que um Scrum Master deve promover, é a responsabilidade compartilhada, coletiva do time Scrum. O que vai gerar aquele senso de ownership, uma palavra do inglês ali, né, esse senso de dono, de ter aquela responsabilidade de puxar para si. O Scrum, gente, ele vai trazer essa responsabilidade para todos os membros do time. O resultado da geração de valor de uma equipe é de responsabilidade de todos os membros do time. Isso é compartilhado. Não fica na mão de um gerente, não fica na mão de um líder, não fica na mão do Product Owner, não fica na mão de um gerente de projeto, porque às vezes em algumas empresas eu vejo uma coisa esquisita, né? Parece que assim, o membro do time, ele tá trabalhando ali, mas quem tem realmente a vontade de fazer a responsabilidade sobre o resultado é o gerente. Então o gerente fica cobrando o membro do time para que o membro do time produza e faça as coisas. No Scrum não é assim, gente. No Scrum, os membros do time têm a responsabilidade. Essa responsabilidade é compartilhada com todos, não fica no Product Owner, não fica no Scrum Master. Então, esse senso de ownership ele é de todos, né? Todos têm a responsabilidade sobre o resultado. É por isso, por exemplo, que existe uma regra no Scrum. Qual é essa regra? Todo mundo participa da Sprint Review. Não seria fácil assim, ou não seria muito cômodo para o desenvolvedor chegar e falar assim, ó, toma aí o Product Owner, toma aí o incremento, agora vai você lá na Sprint Review e apresenta isso lá aos stakeholders. Porque a Sprint Review, gente, ela é um momento da gente inspecionar o incremento e a gente receber feedback se a gente está indo na direção correta. Tem um senso também aqui de prestação de contas ao stakeholder. Tem um senso de uma entrega que nós estamos fazendo dentro daquela sprint. Se o dev fala assim, ó, eu coloco na mão do Product Owner que se resolva com o stakeholder, não tem um senso aqui de, né, estou tirando a minha responsabilidade? Então, negativo. Todo mundo participa da Sprint Review. Inclusive, se for para dar problema lá no incremento que você criou, você está presente para falar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria, e para ser responsabilizado para o mal e para o bem, né? Se der certo, se tiver tudo ok, e o stakeholder fala, show de bola, time, estamos indo na direção correta, todo mundo recebeu
os louros disso. Agora, se o stakeholder falar assim, ó, pessoal, não tá legal, o produto não é aquilo que eu estava pensando, todo mundo recebe também esse feedback. Então, a responsabilidade sobre o resultado é de todos, ela é compartilhada entre todos. Por isso que essas regras no Scrum, elas existem, porque a gente quer promover isso. Não está incorreto se nós temos no nosso time uma pessoa que, cara, senta ali e fala assim, hoje eu não estou muito afim. Cara, é como se fosse, imagina só um time de esportes, eu vou usar o futebol aqui. Imagina se o goleiro chega e fala assim, hoje eu estou meio cansado, vou ficar sentado aqui debaixo do gol aqui, não vou jogar muito. Você vai perder, o nosso time vai ficar muito mais propenso a perder. Então nós queremos gerar a responsabilidade compartilhada. Nós queremos gerar esse senso de ownership entre todos. Okay? Outra característica do time Scrum, por que nós temos um time multifuncional? Ou seja, todas as características, habilidades, nós queremos trazer para dentro do time. Porque nós queremos que a responsabilidade sobre o resultado, o ownership, esteja dentro do time. Se você, para entregar uma sprint, você fica dependendo de pessoas fora do time, você tem um ownership compartilhado ali. Se aquele outro time lá que você depende tiver uma outra agenda, tiver uma outra, você vai ficar refém e pode ficar bloqueado e pode não entregar aquela sprint. Então, tá vendo como essa característica, então certas características do Scrum, elas existem para gerar esse senso de responsabilidade, né? Tá tudo dentro do nosso time, a responsabilidade é do nosso time. Então nós vamos correr atrás para fazer. Existe até aquele senso também da cobrança, da pressão entre pares. Por quê? É aquela mesma coisa, né? Pô, se o goleiro tá sentado ali debaixo da trave, os outros jogadores olham e falam assim, bora, senão a gente não consegue entregar, senão a gente não consegue ter resultado. Então existe uma cobrança entre pares. Não é o técnico que vai ficar lá na beira do gramado tentando chamar o goleiro. É todos os membros do time vão fazer isso. É por isso também que existe lá, todo mundo participa da retrospectiva, porque todo mundo vai querer buscar a melhoria do processo, porque todo mundo está comprometido, tem a responsabilidade sobre o resultado. Porque, por exemplo, uma outra regra, né? Por que a daily é de responsabilidade de execução dos próprios desenvolvedores? O Scrum Master não tem que chamar as pessoas para daily, não. Você sabia disso? Então, você como Scrum Master tem que incutir isso na mente das outras pessoas, dos membros do time. Por que eles os próprios desenvolvedores devem fazer a daily sem a intervenção do Scrum Master? Porque é responsabilidade deles entregar valor. E a daily é importante para a entrega de valor. Se eles não fizerem a daily, né, muito provavelmente eles vão bater cabeça, né, não vão conseguir construir um bom plano de trabalho para aquele dia, vão deixar de revisar se eles estão progredindo na sprint e assim vai. Então, a regra que existe no Scrum, ela serve para gerar um comportamento. Quando eu chego no meu time, eu falo assim, pessoal, vocês são responsáveis pela daily. Eu falo isso para os desenvolvedores. Por quê? Porque eu já quero incutir esse comportamento na mente deles. Vocês são responsáveis pela daily, pela execução, porque vocês são responsáveis pela entrega. Não vai ser eu, Scrum Master, que fico chamando para vocês e fico revisando de vocês se o progresso da sprint está acontecendo. Vocês mesmos têm essa responsabilidade porque vocês estão comprometidos com o resultado. Entender o comportamento que você quer gerar não é a regra pela regra, é o comportamento que você quer gerar nas pessoas. Segundo comportamento aqui, grupo de comportamentos que a gente tem aqui é o de colaboração, de trabalho em equipe. No Scrum nós temos as regras, no Scrum nós temos os elementos que existem ali que promovem a colaboração, promovem o trabalho em equipe. Porque a gente reconhece que o todo é maior do que a soma das partes. Então, quando a gente trabalha como um time, é aquele entrosamento, a gente vai ter condições de entregar muito mais valor e resultado. Agora, por que no Scrum nós não temos, por exemplo, metas individuais, métricas individuais, hierarquia estabelecida dentro do time? Por que a gente promove a auto-organização? Porque tudo isso são melhores maneiras da gente gerar a colaboração entre os membros da equipe. Se você mede as pessoas individualmente, se você fica mensurando, tal pessoa fez 3 tarefas hoje, tal pessoa, a meta das pessoas é fazer 5 tarefas por dia. Se você faz isso, o que você promove dentro do time Scrum? Individualismo, né? Pô, já que eu sou medido pelo número de tarefas que eu faço, então eu vou fazer as minhas tarefas. E aí tem um membro da equipe ali que
que está passando necessidade, dificuldade, está bloqueado com uma tarefa, mas ninguém para ajudar essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão com um senso de individualismo. Mesma coisa que o nosso time está passando por um aperto lá na defesa, mas eu falo assim, não, mas a minha meta é fazer gols, é ser atacante. Então eu vou ficar aqui no ataque esperando a bola aqui. Não vou ajudar a defesa. E na verdade a sua meta não é essa, a sua meta é ganhar a partida. Se você ajudou tirando a bola do adversário, se você ajudou fazendo o gol, whatever. O importante é colaborar para o resultado, colaborar, trabalhar em equipe para que o resultado aconteça. Ok? Então, esse senso de colaboração, de trabalho em equipe deve ser promovido. Menos individualismo, mais trabalho em equipe. É isso que você tem que gerar, né? É muito mais importante o resultado do time do que qualquer tipo de resultado individual. Esse comportamento o Scrum Master tem que trazer para a equipe. E o último comportamento que eu quero trazer aqui é o comportamento, né, de foco. Vários elementos do Framework Scrum, eles têm esse objetivo de trazer foco ao time, de não deixar o time desfocar do resultado e fazer de tudo para que aquele resultado aconteça, né? Ter foco para que o resultado aconteça. Então, por exemplo, a própria separação de papéis do time Scrum, ela existe com esse objetivo de dar foco às pessoas. Imagina se eu chego lá no time de futebol e falo assim, ó, pessoal, aí ó, são 11 jogadores, podem entrar em campo aí e cada um faz o que quiser aí. Cada um pode jogar na posição que quiser. Aí ninguém quer jogar no gol. Eu lembro muito que quando eu era criança era meio que assim, né? Nenhum menino gostava de jogar no gol, né? Então ninguém joga, ninguém fica lá no gol. Qual que é a chance da gente tomar gol? Altíssima. Todo mundo quer ir pro ataque, porque todo mundo quer fazer gol, né? Todo mundo quer fazer só aquilo que é prazeroso para si só? Não. Nós separamos responsabilidades e papéis no Scrum para a gente ter todas as áreas do campo observadas. Ok? Outro elemento que serve para nos dar foco, a sprint. O que é a sprint, gente? É um pequeno espaço de tempo que nós estabelecemos um objetivo e aí nós vamos ter atividades sendo executadas para o cumprimento daquele objetivo. Isso serve para dar foco no time. Então, você num curto espaço de tempo, todo time que tem a responsabilidade para com o resultado, que trabalha de maneira colaborativa como um time para fazer aquilo acontecer, todas as pessoas vão ter foco em fazer aquele resultado acontecer, naquele objetivo da sprint, na execução daquelas atividades. Por que, por exemplo, a gente não recebe nenhuma outra atividade externa dentro de uma sprint sem falar com o Product Owner? Pela questão de foco, a gente não tem um compromisso aqui, uma responsabilidade, um foco em entregar a sprint. Se um outro stakeholder fica me dando novas tarefas, eu quebro com esse foco. Eu fico mais propenso a falhar com a minha responsabilidade ali de entrega de valor. Então essas regrinhas no Scrum, elas vão existindo, elas vão tendo ali espaço para a geração desses comportamentos. Então se um stakeholder te dá alguma atividade, você fala o quê? Não, ó, passa isso para o Product Owner e o Product Owner vai discutir, né, ou vai pensar, ou vai priorizar se isso é importante ou não, trazer para essa sprint ou não. Ok? E por fim, gente, nós temos o próprio Sprint Goal e Product Goal, são elementos de foco. Por que nós estabelecemos uma meta para a sprint? Para dar foco no time para cumprir essa meta. Não tem nada que me deixa mais produtivo do que uma meta num curto espaço de tempo. É o que diz esse livro, né? Esse livro aqui, ó. Hábitos de Alta Performance. Ele fala isso, né? Não existe nada que me deixa mais produtivo do que uma meta e um curto espaço de tempo. Então, a meta da sprint ou a meta de produto, ela serve justamente para nos dar o foco para a gente atingir os resultados. Beleza, pessoas? Então, esse foi um apanhado geral. Scrum Masters Senior tem um foco nos comportamentos. Scrum Master Junior tem um foco no processo e nas regras, ok? Se você quiser se tornar um Scrum Master Senior, siga e tenha o direcionamento agora para comportamentos e faça eles acontecer. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e até mais. Valeu!